Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total Podcast, aqui no canal do Sulancast TV, todas as terças-feiras, às 19 horas. Esse programa que só é possível graças aos nossos parceiros, a Toque Secreto Lingerie, trazendo mais charme e conforto para você mulher, a Davi Fashion Distribuidora, sempre conectando você às melhores tendências. Também a Trivi Agência de Marketing, impulsionando marcas com suas estratégias e criatividades. Também a Rafa Burger, que tem mandado aqui pra gente, para os nossos convidados, seus hambúrgueres artesanais maravilhosos. E também o Instituto Albert Einstein, o nosso IAE, instituição da qual eu faço parte e convido você a vir conhecer. Lá ofertamos vagas do ensino infantil ao ensino médio. Venha nos conhecer que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por nossa escola também. Hoje nós damos início a uma série de episódios especiais que vão ocorrer a cada 2 meses, de forma bimestral, onde eu receberei aqui o meu grande amigo Marcos Malta, que já esteve aqui no Barato Total no primeiro episódio, para falarmos sobre um assunto predeterminado, um assunto especial em cada episódio. Então esses episódios especiais acontecerão a cada 2 meses, né, de forma bimestral. E nesse primeiro episódio nós falamos sobre Raul Seixas, não é isso, Marcos? Primeiramente seja bem-vindo mais uma vez para a gente dar início a essa série de episódios especiais aí, dando início com Raul Seixas. Olá, Alex. Olá, pessoal de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, vamos começar com Raul Seixas, que é um artista muito importante para você, para mim, para o rock nacional, para a música nacional, na verdade, e que recentemente completaria 80 anos de idade. Isso. Então tem sido muito celebrado, tem série recente sobre Raul na Netflix. Globoplay, né? Globoplay. Tem muita coisa a se falar e também é próximo do dia do rock, né? Então nada melhor do que celebrar o rock nacional falando sobre Raul Santos Seixas. Isso, no dia 13 de julho, né? Dia do rock. E Marquinhos, vamos lá, vamos começar falando Raul Seixas. Quando é que Raul Seixas chega para Marquinhos? Bom, para quem está acompanhando, no episódio onde eu pontuo como a música Chega Pra Mim Me Toca, Raul é citado através de uma fita cassete, que é Maluco Beleza. E essa fita cassete ela continha os principais sucessos de Raul. Então ela pegava vários períodos da carreira. E aquela fita chegou de uma forma que eu acredito que Raul tenha conseguido chegar a vários públicos. Que chegou ao meu pai, que não era um ouvinte de rock. Mas Raul chega através do forró, através do brega, através da música popular brasileira. Então, por ser um produtor experiente e por ter pensado uma estratégia de como ser popular, Raul conseguiu entrar nessas camadas mais populares. E chegou, né, ao meu pai, que ouvia outros artistas que estavam, né, em um outro gênero, e Raul conseguia inserir mensagens ali, e que depois meu irmão e eu fomos nos aprofundando na obra, a gente foi tendo acesso ao que estava além daquela coletânea e eu fui me apaixonando, né? Vamos fazer aqui, Marcos, uma viagem pela discografia de Raul Seixas, né? Vamos A gente lá. tá aqui com os CDs de carreira dele. Vamos começar por esse aqui, Raulzito e os Panteras. Esse aqui, disco de Jovem Guarda, né? Disco de Jovem Guarda e um disco frustrante para Raul, né? É bom, acho que contextualizar o início da biografia de Raul. Raul é de Salvador e Raul é influenciado pelo rock, né, do final dos anos 50, início dos anos 60. Então, naquele período ele junto a Valdir Serrão, em Salvador, ele tinha fã-clube de Raul, ele fez parte daquele movimento de rebeldia da primeira geração do rock, né? Então, do primeiro álbum de Elvis, de Chuck Berry, Little Richard e companhia. E Raul também tinha proximidade com o inglês, né? Tinha proximidade com pessoas ali dos Estados Unidos, né? Que eram vizinhos, porque Raul é de classe média, né? Classe média baixa e tudo mais. Então ele teve uma infância com acesso à informação. Então chegava discos a ele.
E nesse período tinha bandas baile, né? Talvez nem todo mundo sabe o que é uma banda baile, mas são bandas que têm um repertório que, às vezes, muitas vezes, de bandas gringas, do que tá tocando nas paradas. E tinha Raulzito e seus Panteras, ou The Panthers antes, e que eles tinham um repertório de músicas que não eram deles, mas também acompanhavam artistas que iam até Salvador. Então, Gerry Adriane, Roberto Carlos, pessoas daquele período foram acompanhadas por Raulzito e os Panteras, e era uma prática comum na música, né? E aí, a partir disso, vai surgindo as composições próprias dos integrantes. Então, esse disco aqui tem composições não só de Raul, mas dos outros integrantes. E esse disco é lançado, mas é lançado talvez de uma forma fora de tempo. Talvez não tenha tido trabalho de marketing suficiente, talvez já não fosse a vez desse tipo de som que eles fizeram aqui. Mas é um disco interessante, né? Tem um... 1967, né? Isso aí, a Jovem Guarda exatamente. tava... Aqui, por exemplo, tem uma versão dos Beatles, né? Que você ainda pode sonhar. Aqui tem Brincadeira, que eu gosto muito, que é uma composição do Mariano, que abre o disco. Aqui tem Me Deixa em Paz, Menina da Maralina. Mas é um disco ingênuo, né? Não é um disco que parece com o que seria a carreira de Raul. Eu gosto muito de Por Que Pra Quê, né? Uhum. Por Que Pra Quê eu acho uma música sensacional, é a segunda do álbum aqui. A Dei-me a Tua Mão também é bem bacana. O Tem um 03, né? Exato. É um disco realmente bem ingênuo, assim, não mostra realmente Mas é o que seria interessante. Raul, mas é interessante, né? Pra ver o início ali de Raul. E a capa que faz referência With the Beatles. With the Beatles, né? O segundo dos Beatles, né? Exato. E a influência dos Beatles é bem clara aí, né? É uma coisa bem específica no tipo de som que se fazia, mas não teve uma boa aceitação. E aí, Raul, depois desse período aqui, ele fica numa espécie de um limbo. E ele volta para Salvador e depois ele é chamado para o Rio de Janeiro e volta para ser compositor, para ser produtor. Produtor, né? Para ser produtor, porque ele tem uma proximidade com o Gerry Adriane. E aí Gerry Adriane dá essa força para Raul. E aí Raul vai para a CBS, ser produtor na CBS. E aí Raul, que estava nesse período aqui mal de grana, estava mal com a família, o sonho frustrado, né, que se tem. E aí ele se torna produtor da CBS e um produtor bem sucedido. E produz artistas muito populares, que algumas pessoas não têm nem ideia de que Raul produziu, que é o caso de Diana, é o caso de Renato e seus Blue Caps, é o caso de... Ele chega a produzir Aldair José? Ele chega a compor para Aldair. Acredito, né? que talvez tenha produzido algum compacto, alguma coisa. Ele chega a produzir também... Gerry Adriane também tem música no disco de Raul. Quer dizer, no disco de Gerry tem música de Raul. Ele tem... Leno e Lilian, né? Leno Que e fez muito Lilian. sucesso na época. Ele tem um que é... Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Só esqueci o nome desse cantor, me falha a memória agora. Mas tem vários sucessos que foram gravados depois. Baltazar, por exemplo. Se Ainda Existe Se Ainda Amor, Existe né? Amor é uma música desse período e foi gravada depois. Então, se você for pesquisar a obra de Raul nesse período, é um período muito fértil. Playboy, de Renato e seus Blue Caps, é uma música de Renato. E aí tem muita... de Raul. E aí tem uma parceria com Mauro Mota, que é um parceiro que surge nesse período, que talvez seja o primeiro grande parceiro importante de Raul. Mauro Mota compôs junto com Raul grandes sucessos desse período, como Ainda Queima a Esperança, de Diana, por exemplo. É um dos grandes sucessos da dupla. Mas a gente chega, então, ao disco Sessão das 10. Sociedade da Gran Ordem Cavernista. Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edista. Raul era um artista, um compositor e um produtor numa gravadora muito comportada, que era a CBS. Então era a gravadora mais popular da época. Era a gravadora de Roberto Carlos. Então tinham vendagens absurdas, mas tinha uma política, vamos dizer assim, muito simplista. Então não se permitia que o produtor fosse artista, nem que se tivesse esse tipo de mensagem que Raul gostaria de passar. Então, por vezes, Leno fez isso, né, que é amigo de Raul. Ele produz grandes obras, mas são obras que não tinham a devida aceitação ou divulgação necessária. Inclusive, tem a vida e obra de Johnny McCartney, que é um grande disco também, que é desse período de parceria entre Raul e ele, e também a parceria entre Sérgio Sampaio e Raul. Né? E é um disco que fica engavetado também, fica né? Engavetado, porque Evandro Ribeiro, né, que é o cabeça da CBS, ele barra esse tipo de iniciativa. Mas essas iniciativas vão começando a ser feitas
por debaixo dos panos, né? Que é o caso da Sessão das 10. É um disco feito, já vi que é durante uma viagem, já vi que é durante intervalos de gravação. Eles pegavam aquelas horas do estúdio e aproveitavam para ir gravando aquelas faixas que eram faixas que não eram vendáveis. Então não vende igual Doce Doce Amor de Gerard Adriano. Então para a empresa, para a CBS, não era interessante esse tipo de som. Mas os artistas aqui eram todos artistas novos, com novas ideias, e compraram a ideia, né? Inclusive tem a curiosidade que talvez fosse a cantora Diana no lugar de Miriam Batucada. Acabou por ser Miriam Batucada. E Sérgio Sampaio também se torna um parceiro de Raul. Raul chega a produzir também, né, Sérgio Sampaio. Coisas muito interessantes do período. O Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua é produzido por Raul? Né? Desse período, exatamente. E aqui tem faixas que eu gosto muito. Eita Vida que Abre. Esse disco aqui é bem carnavalesco. Ele se assemelha muito ao Tropicália, né? Acho que a mesma ideia do Panzette Circense ou Tropicália é o que é colocado aqui, que é aquele caos, tem conversas durante o álbum, tem humor, o álbum termina com uma descarga que foi gravada na época lá mesmo no banheiro e tudo mais. Então é um disco que é um disco ousado porque foi feito às escondidas, né? E que disse, ou que sim ou que não, que resulta na demissão de Raul, ou pelo menos no afastamento dele da CBS. É um disco também que tem uma pegada meio Frank Zappa também, né? Uma coisa bem Frank experimental, Zappa, né? Bem né? experimental e tal. O que é que tu destaca aí? Eu gosto muito de Quero Ir. Quero Ir eu acho uma música sensacional. Quero Ir quem canta é Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio, né? Eu gosto muito de Eita Vida, como eu falei, Sessão das 10, que Edi canta, né? mas que Raul, anos depois, regravou, né? Que chegando do interior, inocente, pura e besta, que é uma temática que vez ou outra ele explorava, né? Belchior também fez muito isso, né? Falava dessa questão de vir do interior, ou vir com esse sonho para a cidade grande, se abestalhar e se frustrar, enfim. E eu gosto muito dessa faixa e gosto muito também de Todo Mundo Está Feliz. Sim. É uma grande faixa, mas que aqui sim, mais do que Raulzito e os Panteras, você já vê mais a cara de Raul e aponta muito mais para o que seria a carreira solo, né? E esse disco também ele acaba ficando uma coisa meio maldita, né, ali daquela fase ali, né, daqueles artistas ali, tanto é que depois cada um desses artistas depois vão ter suas respectivas carreiras, né? Miriam Batucada até mais voltada para o samba, né? Para o samba. Mas que também não são artistas que tiveram grande expressão, né? Não. Sérgio Sampaio tem uma obra muito muito curta, né, para o tempo de vida que ele teve, então fica claro que todos aqui tiveram, não pelo disco, não um disco maldito nesse sentido, mas talvez a proposta deles fosse muito ousada para a época, talvez para hoje, né? Esse disco é revisitado, acredito que a vendagem seja considerável anos depois. Eu acredito que na época tenha sido recolhido ou qualquer coisa do tipo, né? Mas é um disco, como Raulzito e os Panteras, muito bom para quem não conhece Raul contextualizar. Como é que surge o Raul que a gente conhece, né? E dos quatro, Edi está o último a falecer agora recentemente, exatamente, né? Nesse ano de 2025. E que é um artista também muito ousado para a época, porque é um artista que ele coloca essa questão da performance e assumidamente gay. Então, isso é muito interessante, né? Porque é usado nesse sentido, né? Então, você vê na interpretação de Edi Star que tem, né, uma questão, uma influência das cantoras, das divas da época da rádio. Então, é um disco que, curiosamente, na capa é bem curioso, né? Porque Miriam Batucada tem aqui um deboche, porque era uma mulher lésbica, né? Então ela está aqui como super-homem, Edi está vestido como se fosse, né, um homem hétero, cis. Então é muito curioso esse tipo de deboche desse disco, é o que dá o tom ao álbum, né? Depois Raul Seixas vem antes, né, de dar início de fato à sua carreira solo, em 1973, Raul Seixas lança os 24 maiores sucessos da era do rock, né, que não é um disco de carreira, né, um disco de covers, né, que ele grava aqui as suas principais influências, as suas principais referências. Aqui ele vai gravar Roberto Carlos, né, Erasmo Carlos com É Proibido Fumar, vai regravar o Vê que eu estou fervendo, Banho de Lua. Esse disco aqui, o que é que tem para falar, Marcos, sobre esse
Os 24 maiores sucessos da era do rock. Isso. Esse disco é interessante porque ele dá a ideia que eu comentei no início do que era uma banda baile, né? E como Raul era um bom crooner. Crooner era o tipo de cantor que fazia esse som, né? De cantar vários sucessos. Então Raul aqui faz uns poporris muito interessantes. Por exemplo, tem o Bom, tem Rua Augusta, né? Tem aqui Only You. Então tem músicas muito românticas, tem música com balanço. E tem canções aqui como Oh Carol, Diana, Runaway, Little Darling, que é Neil Sedaka, Paul Anka, né? Tem essa galera dessa época. E do rock dos anos 50, do né? rock dos anos 50, 60, né? Com a galera aqui do Brasil, Sim. Estúpido Cupido, Banho de Lua, Lacinhos Cor-de-Rosa. Então é um disco que acredito que talvez nem tenha saído por Raul, né? Porque tem essa capa Não, aqui, é né? o Rock Generation, acho que é alguma coisa assim. E era uma prática muito comum nas gravadoras na época, né? Então várias bandas, como é o caso de Fevers, Nasceu Blue Caps, os funks, que seriam Roupa Nova, faziam muito isso, né? Os Carbonos. Eles tocavam disco, cantavam e não necessariamente se sabia quem estava por trás, né? Então às vezes se associava a um grande grupo e era a banda da gravadora. É o caso de Raul. Então tinha isso também nos contratos das gravadoras, né? Eles tinham que lançar um disco de covers, eles tinham que lançar um disco assim. E se eu não me engano, é um disco falso ao vivo, né? Acho que tem efeitos de som, de plateia. Isso. O que é uma prática. Ou até hoje é comum isso, né? Não ficou para trás, né? Tem muito que dá aquela ideia de que é um grande ao vivo, um grande show, mas na verdade é um disco de estúdio. E aí dá-se início a parceria Raul Seixas com Marco Mazzola produzindo, né? E aí vem o primeiro grande disco de Raul Seixas da carreira solo. Isso, porque ele vai para Philips, né? Isso, ele vai para isso depois de toda a confusão Na lá da CBS, CBS e tal. também pela insatisfação, né? Porque ele era um produtor bem sucedido, mas que tinha uma criatividade talvez maior do que ele conseguia. Então tinha artistas que você percebia que ele conseguia enfiar algumas daquelas ideias, mas ele tinha mais a oferecer. E aí surge também o Festival Internacional da Canção? É esse o nome? Acho Os que festivais, era uma época de festival, né? Então tinha muitos festivais dos anos 60, 70, até meados dos 80, era muito popular no Brasil. Que era o quê? Os artistas, eles escreviam uma música no festival e ia tendo eliminatórias. E aquelas músicas iam sendo levadas à final, né? E no final das contas, Raul apresentou Let Me Sing, que é Let Me Sing. Let Me Sing, eu já vi ela como Let Me Sing My Rock and Roll, mas é uma música que mistura rock e baião. Então tem elementos do baião, elementos do rock, que até então, creio eu, posso estar enganado, que era algo novo. Porque tem algo de inglês, Let Me Sing, mas tem um balanço Luiz Gonzaga, que era o influencer de Raul, né? Raul, ele bebe muito dessa fonte de Raul. De Luiz Gonzaga, que ele vê relação, inclusive, com o rock. Né? O balanço, o ritmo, as temáticas, essa questão de sertão, do faroeste, enfim, são temas que são muito próximos. Então, a partir desse ponto, começa essa mistura de rock e baião com Let Me Sing, que só vai aparecer anos depois num disco, né? Mas aí eu acredito que tem um compacto dessa época, se não me engano. É feito por Silvio Passos, né? Até tem Isso. uma coletânea depois chamada Let Me Sing, né? Exato, que ele reúne alguns compactos que eram discos menores, com duas faixas ou quatro, quando era compacto duplo, que não entrava às vezes no disco e ficava aquele disco ali que às vezes era só para divulgação e tudo mais, né? Então aí começa o Raul que a gente conhece. 1973, Krieg Bandolo, o primeirão de Raul Seixas, carreira solo, de fato. Abre aqui com ele criança, né? Uma gravação dele criança. Isso. Cantando música de Elvis. Não lembro, talvez. Acho que de Elvis. Talvez. Mas... E é curioso também citar que Krieg Bandolo é o grito do Tarzan, né? Sim. Então Raul era um grande leitor e desenhava também para o irmão Plínio, que ele vez ou outra cita em algumas canções, como é o caso de Meu Amigo Pedro, que é para Plínio, que vem anos depois dessa canção, mas ele escrevia para Plínio, ele gostava de desenhar, e tem influência, né, do gibi e tudo mais, e aqui era um grito de alerta. Nesse disco, sim, surgem sucessos que seriam conhecidos e são até hoje, talvez os mais populares. Música na Sopa.
Abre com Música na Sopa depois dessa introdução. Aí tem Metamorfose Ambulante, Ditadura Postiça, que talvez seja um pouco menos conhecida. Mas aqui, por exemplo, tem Al Capone. Aqui, por exemplo, tem Ouro de Tolo. Que aí sim, Ouro de Tolo, mais que Let Me Sing, é o primeiro grande sucesso de Raul Seixas, que até então era Raulzito. Era Raulzito na CBS, ele passa a ser a persona Raul Seixas, né? Citar aqui também a parceria com Paulo Coelho. Aqui tem algumas faixas que são só de Raul. Metamorfose Ambulante, por exemplo, é uma faixa só de Raul. Mas aqui tem faixas... Ouro de Tolo também, né? Ouro de Tolo é só de Raul. Então, ele sabia fazer música sozinho, mas ele gostava muito de agregar. E aqui, nesse período, ele conhece Paulo Coelho enquanto ainda era produtor da CBS. E Raul, nesse período, ele estava num período de terno, de gravata, de maleta. E Paulo Coelho já era alguém ligado ao ocultismo, à ufologia, e Raul tinha interesse. E aí, a partir de um anúncio, o Raul consegue encontrar essa editora de onde foi produzido o material. E ele encontra Paulo e dessa parceria surgem grandes canções. Já a partir desse álbum, né? Al Capone talvez tenha sido o primeiro grande sucesso dos dois. Desse álbum aqui eu gosto muito de Cachorro Urubu. Sim. Cachorro Urubu é sensacional. E você falou de Dentadura Postiça, né? Que é uma tiração ali com a ditadura, né? Que ele fica dizendo que vai cair, né? Ele fica tirando um sarro mesmo, assim, da ditadura, né? A própria Mosca na Sopa, né? A Mosca na Sopa de chegar incomodando, tinha isso também de incomodar o governo, só que era feita de uma maneira tão lúdica que parecia uma música infantil, né? Mosca na Sopa. Então, ele sabia escrever de uma forma muito acessível. Tem outra também que eu gosto muito desse álbum, que é pouco lembrado, que é A Hora do Trem Passar. Nossa, belíssima, belíssima A Hora do Trem Passar. É um disco diferente do Raulzito e os Panteras e da Sessão das 10, muito bem produzido. Então, soa muito bem até hoje. E é um disco que, assim, se você desconsiderar toda a carreira de Raul e você vou escolher um disco para ouvir, entender Raul, é uma boa. O primeiro já começa uma boa para você entender o que seria Raul nessa fase aí que ele se coloca como artista solo, né? E Rockish? É Rockish? É Rox? É a mistura de rock com machixe, né? É sensacional a letra. Sensacional, também, né? Tem uma gravação muito boa no baú do Raul, né? De Rockish, né? Quem é que grava ela no baú? No Benegão? Não, Rockish não é Gabriel Pensador? Gabriel Pensador. Benegão fim de mês. Fim de mês, Então, mas é um disco que foi muito, acho que muito bem aproveitado. Acho que pouca coisa aqui não tocou, né? How Could I Know é muito legal, que é em inglês, né? Que ele faria isso também em outros discos, que é fazer músicas em inglês. As Minas do Rei Salomão, que a versão boa pra mim ainda não tá nesse álbum. Vai ser regravado, né? Ela vai ser regravada mais tarde, daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas é uma grande música também, As Minas do Rei Salomão, mas a minha versão favorita ainda não é essa do Krieg Rabandolo. Eu não sei se a gente precisa mostrar, se vai mostrar, mas o encarte do disco é muito interessante também, né? Tem um trabalho gráfico muito, muito bonito, né, Fê? Normalmente. Então, você percebe que tem... Exatamente. Aí já tem essa questão, né, de mensagens, de desenhos, você já percebe aí a questão das coisas orientais, né? Então tem colares, tem já aquela mística que foi característica da obra de Raul, né? O Raulzito aqui. Raul Seixas genial, né? E ele já mostra a genialidade assim de cara, né? Magérrimo na capa, né? Uma capa. Total. Essa capa me chamava muita atenção quando era moleque, me chamava muita atenção assim. É curioso que eu não tive, como eu falei, eu não tive acesso a esses discos quando muito novo, né? Então eu fui descobrir a obra de Raul, assim, um disco que Metamorfose Ambulante não era parte de um disco anos depois, né? Mas aí sim eu fui ter acesso a esse tipo de informação. E aí a parceria com o Paulo, é claro que é promissora e é claro que traz também alguns ônus e bônus, né? Traz o ônus, que talvez não seja ônus para Raul, ou pelo menos não naquele momento, que é o do consumo pesado de drogas, né? Então, Raul já tem algum uso de álcool, mas era um uso que vinha desde cedo, né? Pela influência do rock, cigarro e tudo daquela geração.
Mas com Paulo, e o próprio Paulo já disse isso em entrevistas, vem esse tipo de abertura para várias sensações. E sensações que iam do ácido, a cocaína, e que tiveram efeitos terríveis anos depois na carreira de Raul. Na carreira, na vida, né? Pessoal, né? Nessa época aí, é interessante que Raul teve alguns casamentos. Qual é a importância de citar os casamentos? Porque as mulheres se relacionam com a obra. Nessa época ele era casado com Edith Wisner, né? É uma mulher americana e que morava aqui no Brasil, teve uma filha, e que nesse período também vem a separação de Edith. E a separação de Edith vem pelo novo estilo de vida de Raul, né? Que os amigos próximos, eu já vi Paulo César Barros, né, baixista do Renascença Blue Caps, de Roberto Carlos e do próprio Raul em discos, que quando ele foi gravar o primeiro álbum de Raul, ele era artista de estúdio, né? Então, quem é a gravação tal hora, você chega lá, passa-se a partitura e o cara grava, né? O artista está lá, mas você nem dá tanta bola, ele disse que estava nessa. E de repente entra um cara cabeludo, barbudo e jaqueta, toda essa figura, né, que se tornou. E ele disse que não reconhece, ele cumprimenta e depois ele, Raul, e aí eles eram grandes amigos. E ali ele tem uma conversa com o Raul e ele disse que ficou preocupado, porque ele disse que com o Raulzito tinha conversas sobre psicologia, filosofia, e falavam sobre os riscos desse tipo de personificação, da figura pública, do misturar as coisas. E foi uma coisa que Raul fez bastante, assim, né? Surge aí o Raul Seixas, mas o Raul Seixas foi também quem levou Raul a ter uma vida meteórica, né? Mas resulta, né, apesar de tudo, resulta nesse próximo álbum aqui, que é o mais vendido da carreira de Raul. Aqui é o mais vendido da carreira de Raul, que é o Guita. Aqui, igual o Krieg Rabandolo, tem sucessos que são conhecidos até hoje. Como é o caso de Abre com Super-Heróis, mas a segunda é Medo da Chuva, que é absurdamente popular, né? Super-herói é curiosa, né? Super-herói eu sempre achei ela muito, muito bacana, assim, porque ele cita algumas figuras, ele cita Silvio Santos, ele cita Pelé. o Fittipaldi, né? Emerson Fittipaldi. Cita descobri esses dias. O bom, acho que Mário Júnior falou isso aqui no episódio, que o bom de um artista, de uma obra, é quando aponta para outras coisas, cita, né? E aí ele cita aqui um enxadrista, né? Um jogador de xadrez muito famoso na época, né? Como é? É Nequinho? Nequinho, né? Nequinho, e eu, quem é Nequinho? Aí Nequinho eu fui ver que era alguém muito popular. Ele cita aqui também Fittipaldi, cita Paulette, né? Não, Dom Paulo. Dom Paulette. Eu acho que ele chamava Dom Paulette, mas eu chamei Dom Paulo Coelho, né? Ele cita Paulo Coelho. Ele cita um local específico, né, de São Paulo, né? Augusta, né? Na esquina com Augusta, né? Isso. Então é uma música interessante. E aí é seguida de Medo da Chuva, que é um sucesso hoje, assim, além da bolha Raul Seixas, né? Eu acho que foi uma das primeiras músicas que eu vi. Eu lembro que meu tio, né, irmão da minha mãe, já falecido, Ticiel, ele ouvia muito essa música. E eu lembro de sempre ver ele cantando e tal. E ele era muito fã de Amado Batista. Mas Raul Seixas chegava para esse público também, né? Com essas músicas populares, com essas músicas... Porque Raul não era só o cara... embora Medo da Chuva também seja uma letra bem rebuscada e tudo mais, mas atingia esse público. Raul sabia atingir porque foi produtor popular, foi produtor desses artistas, então Raul sabia como chegar nesse público também, né? Isso. Eu já vi numa entrevista do próprio Odair José que Medo da Chuva seria para ele. Então, a partir daí você consegue entender, né? Porque tem uma batida Odair José, que chama Chacundum na época, né? Aquela batida de violão que facilmente é assimilada em qualquer lugar hoje como um brega, né? Aqui também, e sim, é importante citar, a gente fala das esposas, que aqui essa música já fala um pouco sobre a relação dele com Edith, que já estava, né, aos frangalhos. E que também já tinha uma filha. Então aqui Raul já tinha tido a primeira filha. Me foge o nome da menina agora. Não vou lembrar. Não vou lembrar também, mas, enfim. Tem a primeira filha e que aqui esse período é dos períodos de que ele cita, né? Se alguém nunca notou, fala sobre isso, né? Sobre a questão do casamento, sobre as dificuldades, né? De aquele amor se manter e etc. E também aqui tem Sociedade Alternativa, né? Só para citar, a gente vai falar um pouco sobre elas. E o Trem das Sete.
A própria Guita também, né? Mas pelo menos grande sucesso, né? Ela desse aqui do Krieg Rah, a gente já tem uma coletânea, né? Quer falar um pouco sobre a Sociedade Alternativa? Não, eu ia falar sobre As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, que é uma música que eu nunca dei muita atenção com o Raul Seixas. Eu passei a dar mais atenção a ela depois do Baú do Raul. Que no Baú do Raul, o Pedro Luiz e a Parede, né? Gravam ela e ali tem algumas frases assim que depois você vai contextualizando. Por exemplo, acredito que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira. Exato. Né? Isso é uma ondinha com Caetano, né? Com aquele pessoal que falava muito sobre essa questão da evolução mesmo da música popular brasileira, né? E Raul sempre era meio que deixado de fora por essa galera, né? Essa galera não abraçava Raul, né? E é uma música muito autobiográfica. E que ele cantava nos shows ao longo da carreira. Não foi uma música que foi abandonada, né? Porque tratava, inclusive, tem uma frase que diz que Raulzito e Raul Seixas sempre foram o mesmo homem, né? Então, ele já trata sobre essa dualidade. E fala também, se eu não me engano, aí sobre as questões existenciais também, né? Questão de... que ele cita, não sei se é a questão de Umbanda, que não tem isso, né? Que não tem ligação, não sei se é nessa. Porque tem uma outra que ele fala sobre, tem esse mesmo estilo de ele falar sobre que não tá ali numa caixinha, né? Então essa música fala sobre isso. E o ritmo também, né? Como é cantada, é uma música muito nordestina, né? Eu também demorei a pegar. Eu acho que esse é o barato de Raul, né? Porque é muito fácil você assimilar o Trem das Sete. Mas tem umas que você diz, vou dar uma chance pra essa. Essa também eu demorei a dar uma chance. Aí vem a Sociedade Alternativa, que vem junto com a ideia da Sociedade Alternativa, né? Com Paulo Coelho, que aí que tá. A parceria com o Paulo não se dá apenas na música. Inclusive, para Paulo, a música era algo estranho, que Raul teve que convidar Paulo a entender como é que faz uma letra. A primeira parceria deles é Caroço de Manga, e é uma música que Paulo disse que não fez nada, mas que Raul colocou ele na parceria meio que para incentivar. E a discussão era feita, né? As músicas, pelo que Paulo fala, eram feitas a partir de uma discussão entre os dois, muitas vezes discordantes, e que dali gerava-se o atrito necessário para que se fizesse a música. E desse atrito nasce grandes canções. A Sociedade Alternativa, inclusive, gera problema de Raul com a ditadura militar, né? Porque que sociedade alternativa é essa? Como assim? Tudo é da lei, né? Então, foi uma barra pesada para Raul e para Paulo nesse período, né? E tem mais alguma coisa sobre o álbum? O Trem das Sete... A regravação de Sessão das 10, né? Sessão das 10 aqui reaparece, que foi gravada na Gran Ordem. E tem aqui também uma que eu gosto muito, que é Loteria da Babilônia, né? É que ela é um falso ao vivo também, né? A música, mas é um grito, é muito violenta, assim, muito legal, né? Vale a pena escutar, quem não conhece Loteria da Babilônia. E aí vem Novo Aeon, 1975. Aqui é onde eles colocam as ideias. E aí aqui ele Raul já foi apresentado ali as ideias de Aleister Crowley, né? Já foi a questão do ocultismo. E aqui é onde eles começam a colocar toda essa questão em pauta mesmo. Uma coisa que eu acho curiosa nesse disco é que começa com o Tente Outra Vez, que é uma música bem otimista, né? Uma música cheia de fé, carregada de fé e tudo mais. E ela é seguida por Rock do Diabo, né? Eu acho isso genial, eu acho isso sensacional. Isso, e é curioso imaginar que Tente Outra Vez, por um detalhe, não seria uma música considerada religiosa, né? Porque é regravada por pessoas de vários nichos, né? Porque a frase original seria: tenha fé em você, tenha fé na vida. Mudou para Deus, a coisa tomou outra proporção, né? Que talvez tenha se tornado uma coisa mais universal ainda, né? Porque era uma coisa mais individualista. E aí é onde entra essa questão da discussão com o Paulo Coelho, né? Talvez sugestão do próprio Paulo ser Deus, não ser eu, né? Talvez sugestão de Raul, então você começa a perceber. E aqui também, com o Rock do Diabo, tem uma prática que Raul vez ou outra fazia, que é o começo, né? A introdução de Rock do Diabo é uma introdução de uma música dos Beatles. Me foge agora. É naquele disco de 65, de uma capa que é pouco popular. O For Sale? Não, é o For Sale? Que é uma capa que tem meio com uma natureza atrás, uma capa meio amarelada. Pode ser.
Que tem uma introdução ali que Raul, se não me engano é desse disco, que Raul chega para Rick Ferreira, que é o guitarrista de vários álbuns de Raul, escudeiro de Raul, e presente em alguns gritos, né? Dale Rick, larga Rick. E ele diz para Rick, eu quero essa introdução aqui. Aí Rick diz, mas parecido não, essa introdução. Então é uma coisa que vez ou outra você pode pegar na internet matérias, vídeos, que colocam Raul como plagiador, assim. O que eu acho que a gente pode encarar algumas como versões, autorizadas ou não, e algumas como inspirações, como citações, né? Nesse aqui é bem curioso, que tem essa citação a Beatles, que era uma influência também para John Lennon, principalmente, né? E aqui tem músicas muito interessantes que continuam essa discussão que foi colocada no Guita. É o caso de A Maçã, por exemplo. Baita música. A Maçã é sensacional. Ele canta com um falsetozinho. Exato. Que eu demorei para acreditar que era Raul Seixas. Eu jurava que era uma mulher cantando quando eu era criança. Eu jurava que era uma mulher cantando. Exatamente. Ele tem um falsete bem agudo, né? E demonstra que, assim, Raul, quando bem de saúde, ele tinha um alcance vocal muito bonito, né? Assim, um timbre muito bonito. E ele gostava muito de trabalhar em estúdio. E aqui você vê músicas muito bem trabalhadas. Por exemplo, tem o caso aqui de Eu Sou Egoísta, que vem a ser regravada também pelo próprio Raul depois. E que é uma baita música que tem essa característica, né? Pronto, é nessa, eu acho que eu falei sobre questão existencial, essa fala, né? Que se você pensa que eu sou, né, simplista, socialista, né? Ele cita alguns istas da vida e ele diz que admite que você tá correto, você tá na pista, é isso mesmo, eu sou tudo isso, eu sou egoísta, né? Então ele fala sobre isso, que era Raul Seixista. Então, nessa música, ele fala sobre essa questão individualista que ele tinha. Mas que era um individualismo que era muito criativo, né? Tu és o MDC da minha vida. Eu acho essa música sensacional. É um bregão. É um bregão à la Reginaldo Rossi, né? Ele começa dedicando a música à menina que tá sentada na primeira fila, né? Que não tem menina em primeira fila. É um falso ao vivo também, né? Também. E eu acho sensacional a frase: eu me lembro do dia em que você entrou num bode, quebrou minha vitola e minha coleção de Pink Floyd. Que eu entendi, entrou num bote. E eu não entendia porque a mulher entraria num bote, né? Aí bode, é uma gíria pra entrar no bode e ficar brava, né? E aqui tem a regravação depois também de Falcão do Brega, né? Regrava essa música de uma forma muito bacana. Aqui tem também... Tem uma rima bem estranha que ele faz do Shakespeare, como é? Shakespeare, uma coisa assim? É um negócio assim, sei lá. Eu não vou lembrar. Eu sei que ele faz uma rima totalmente nada a ver, que ele vai falar de Shakespeare. E ele fala Shakespeare, né? Ele fala meio que assim, pra rimar. Bem abanado. Isso é curioso também na obra de Raul. Você percebe que alguns artistas, ao entrarem no eixo Rio-São Paulo, que era o principal da época, talvez seja até hoje um principal a nível nacional, eles... tirava um pouco o sotaque. E Raul não. Raul carrega bastante o sotaque. Então você percebe que ele é baiano, né? Então ele não foge ao seu sotaque. E ele também, vez ou outra, tem frases soltas. Você percebe que a gravação de Raul era uma coisa bem despretensiosa, né? Então é muito claro nessas músicas. E que ele gritava muito também, né? Aqui tem também outra que é muito bom o disco, né? Mas aqui tem... Paranoia, que trata sobre a paranoia de se considerar vigiado por Deus, né? Então aí diz que Deus está em todos os lugares, é onipresente, então está no banheiro enquanto se faz o que se faz no banheiro, né? Então é uma música que eu não sei como é que se tornava popular, porque você não percebe outro tipo de música desse tipo, que você questiona, você brinca com a ideia de Deus ser onipresente e que entrava nas casas das donas de casa, dos homens comuns, assim, né? É muito curioso isso. E, em Paranoia eu gosto muito da parte que ele fala que vê um papel jogado no chão e ele corre pra apanhar, né? Ele fala alguma coisa assim, corre pra apanhar porque pode ser alguma coisa que eu escrevi. Corro, apanho, escondo pra não ver, né? Que pode... Medo de que possa ser medo de ter sido coisa... uma anotação que eu fiz que não se possa ler, né? Isso. Acho genial também isso aí. E aqui tem outra música em inglês que é Sunset, que ele já grava com Glória. É a segunda esposa, né? Glória Wacker. É Glória. Aqui são algumas, né? Mas essa é Glória. E Glória é irmã de um guitarrista Jay Wacker, né? Que era guitarrista de Raul também. E é interessante citar que Raul teve alguns músicos ao longo da carreira.
músicos que gravavam no estúdio, então tinham músicos que eram quase que fixos quando o Raul gravava, e tinham músicos de estrada também, né? Então nessa época, para quem conhece, tem a Bolha, né? Que é depois o Arnaldo Brandão também fundou Hanoi Hanoi. Então muita gente passou pela estrada como músico de Raul. E ele casa com Glória, tem outra filha, e ele canta Sunset com ela, é uma música muito bonita. E também... Eu confesso que não é descartável, assim, Você pra tá mim. errado, então. Eu acho ela bem abaixo, assim, Mas eu gosto. do nível do álbum. Eu gosto. Eu acho uma música bonita, mas é que você percebe depois de muito tempo, né? Você vai explorar. Deixa eu ouvir essa que eu nunca ouço. Caminhos é muito legal também. Caminhos 1 e 2, né? Tem 1 aí. e 2. A 2 é mais soturna, né? Mais soturna. A primeira eu gosto mais. E termina com a faixa que dá nome ao álbum, que é Novo Aeon. Que aí já é uma parceria, a gente vai citar daqui a pouco, com Cláudio Roberto. Não é isso? É isso. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. De Cláudio Roberto. Só do Novo Aeon a gente falou de A Maçã e deixar registrado também a indicação para que o pessoal escute, e até você se ainda não tiver ouvido, a versão que Ney Matogrosso gravou de A Maçã. É sensacional. E aí eu aproveito o gancho e cito também a versão de Débora Blando, dos anos 90. Sim. É uma versão, inclusive ela inverte as ordens, assim, mas a mensagem, através de Débora Blando, também ficou muito bonita. Ela canta muito bem. E a voz de Raul é meio que feminina também nessa música, então casa muito bem e se tornou popular nos anos 90 com Débora Blando. Procurem saber. E aí a gente chega 1976, há 10 mil anos atrás. O álbum é há 10 mil anos atrás. A música, Eu Nasci há 10 mil anos atrás. É o maior sucesso de Raul Seixas? Eu creio que não. Não? Creio que não. Seja talvez um dos 10 ali entra, né? Eu acredito que o maior sucesso de Raul, já vamos entrar nessa discussão, Já passou? eu acho que o maior sucesso já tenha passado ou não chegou ainda. Depende. É porque são muitos, né? Na São verdade, muitos. é muita coisa. Talvez Mas Ouro é de um dos Tolo. grandes. Talvez Ouro de Maluco Tolo, Beleza. Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante. São muitos, né? É muito são popular. muitos. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu talvez tenha sido a primeira música a bater pra mim, assim, as referências históricas, aquelas... Parece uma música infantil, começa com ele falando, né? Tem uma citação dele ali. Aquilo chama a atenção de uma criança, né? Ele incorpora esse senhor da capa, né? Ele é Isso. o... Inclusive, esses dias ele Aqui na contracapa completaria também. 80 anos. E aí diz que ele tem, então, 10.080 anos, né? Que se nasceu há 10 mil anos atrás. Isso aqui também é curioso, porque tem... Cadê aqui? As Minas do Rei Salomão, que é uma regravação, né? A regravação que eu tinha falado lá no Craig Rabandolo. Exatamente. Pra mim, aí é a definitiva. Eu gosto também. Bem mais dessa versão. Eu gosto. E aqui tem Abre com Canto para Minha Morte. Sensacional. É uma música muito esquisita para se abrir um álbum, muito profunda. É relançada de novo no Let Me Sing, que é aquela coletânea que a gente falou, né? Que reúne algumas músicas, a pedido do próprio Raul, né? Então Raul fez esse pedido a Silvio Passos, que a gente depois vai citar quem é Silvio Passos. Mas aqui tem Meu Amigo Pedro, que é muito popular. Que é uma música, como eu falei, para Plínio, mas que tem outras referências e tudo mais. E que trata sobre essa diferença, né? Que Plínio é o único irmão de Raul, irmão mais novo, e que Plínio se tornou astrônomo, né? Ele trabalha no observatório. Então tinha o seu emprego, uma vida mais certinha. E Raul nem tanto. E aí fala sobre essa que você vai ao seu trabalho todo dia e que Raul, né, nem sempre nesse período ia ao trabalho todos os dias. O Raul fala, né, que hoje eu te chamo de careta e você me chama vagabundo, né? Mas é interessante que a relação deles continua boa, só que a relação de Raul aqui já começava a complicar um pouco com as pessoas, né? Mas também consigo próprio, né? Aquela questão que a gente pontuou dos exageros, de aprofundar-se nesse misticismo. Aqui tem os últimos suspiros disso. Né? Só para citar, para não esquecer, você falou que a primeira música que te pegou foi há 10 anos atrás. Há 10 anos A minha foi, que a gente não citou, porque eu acho que vai ser parte de coletâneas, foi Como Vovó Já Dizia. Quem não tem colírio também, né? Usa óculos escuros. Aquilo ali para mim, e justamente por essa questão visual, né? Que diz quem não tem...
presente, se conforma com o futuro. Tem algumas versões, tem 2 versões, né? Que tem frases diferentes. Mas bate a cara contra o muro, essa questão do óculos escuro. Eu lembro de cantar isso, sei lá, na 2ª série, primeira, repetidas vezes, assim. Tinha outras pessoas lá no sítio também, na Mariana, que ouviam Raul. Então, isso era uma música que era muito popular entre a molecada, como a vovó já dizia. É curioso isso. Aí tem Quando Você Crescer, eu acho sensacional. Acho que não é um hit, né? Não é tão conhecida, né? Não, tá longe de ser um hit e tá longe também de ser uma canção fácil de assimilar, né? É meio, não sei, angustiante, assim. Eu acho ela muito bonita. É bonita, mas é angustiante, né? Porque ele coloca os projetos de vida e meio que resume. Ele tem a mesma ideia que Olho de Tolo, né? Que a gente não citou. Eu acho que a gente cometeu o pecado de não citar Olho de Tolo, que aí talvez eu já possa adiantar. É minha música favorita de Raul Seixas. É Olho de Tolo. A gente passou pelo Krieg High e não falou isso. Eu acho que Olho de Tolo é assim, o suprassumo de Raul. E é uma composição dele sozinho, assim. Então, ali tá o âmago de Raul. E que aqui tem o mesmo, né, contexto, né? Quando você crescer, você vai ter tudo isso, vai ter sua família, seu emprego, né? E aí? Vai ser isso? É só isso? Não tem mais nada realmente a fazer? Tem essa mensagem. E também tem uma outra aqui que tem uma mensagem legal, que é o homem. Nossa, sensacional. A construção do homem é muito legal, né? Porque ele termina uma frase e com a última palavra da frase ele vai para outra, né? Sei que já chegou a hora de se ir embora e é melhor ficar, aí, né? Vou ficar, e aí ele vai construindo dessa forma. Muito bonita. E outra coisa também, os trabalhos de Raul eram muito bem produzidos. Nessa época ainda Mazola, e tinham cordas, tinham guitarras, mas tinha orquestra. E tinha um investimento em guitarra, por exemplo, eles vão buscar um instrumento só para fazer aquela introdução, né? Aquele som oriental, né? Que ecoa, né? Então, Raul tinha um investimento alto porque tinha uma vendagem alta. Diferente de outros artistas que vão ser cultuados depois, mas que na época não vendiam bem, Raul vendia bem, mas produzia muito bem os seus discos. Então, tinha o mesmo nível de um disco de Roberto Carlos, assim, a qualidade de mixagem, de instrumentos, convidados também, né? Os números os números que é com a turma de Jackson do Pandeiro, né? Isso, aqui tem os números que chamam. Inclusive ele introduz, né? Isso, a turma de Jackson do Pandeiro, né? Exatamente, é nesse disco aqui. E aqui também tem uma que eu gosto muito e que citam outros artistas, né? Que eu também vou reclamar. Sim. Então aqui ele cita Belchior, eu acho que é a primeira alfinetada, Belchior. Eu acho que é a primeira. Silvio Brito? Silvio Brito. Também, Silvio né? Brito, que Silvio é Brito. um chato que me grita aos ouvidos para muito que eu quero descer. Tem as respostas de Silvio também, mas que a relação entre eles também não era de tanto atrito, assim como Belchior, né? Belchior regrava Raul, né? Sim. Então, da época, Raul aponta sobre essa questão de que Belchior aparece como alguém que se queixa muito, né? E aí tem aquela queixa, né, nordestina, que foi ao Rio e tudo mais, e que Belchior, por sua vez, em Alucinação, eu não sei se diretamente, eu não sei se ele já citou isso diretamente, mas ele cita essa questão, né, dessas, alguma coisa orientais que ele fala, como é que é? Não, que Belchior fala de Raul, ele fala da questão Alucinação. das teorias, né? Eu não estou interessado em nenhuma teoria, né? Porque Raul tinha uma dessas persona coisas, muito assim. teorias orientais, esse personagem era muito forte em Raul. E aí eles se trocam essas farpas nesse período. É uma música também que cadê aqui? Ele cita também outro notícias da época, né? Eu vim descobrir esses dias, né? Que um piloto roubou um MiG. É o MiG, se eu não me engano. E aí eu vim descobrir no canal do Lito, Aviões e Música, que teve uma situação na época que um cara roubou um avião e tal. Então, tem algumas coisas do jornal ali daquela época, né? Ele cita outra notícia. E tem uma das frases que eu acho mais genial. Gelo em Marte, diz a Viking, que eu suponho que seja uma revista científica da época, suponho eu. E tem uma das melhores frases que é o seguinte: ele diz, 2 problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. É genial. É genial, é isso. Eu acho que Raul sabia fazer isso, era misturar uma coisa grande com uma coisa banal. Então esse disco aí é um baita disco e que encerra em partes, porque tem um suspiro depois, a parceria com o Paulo Coelho. Exatamente. Porque aí vem, que a gente citou anteriormente, Cláudio e Roberto, né?
Exato, porque aí Cláudio Roberto, ele era um camarada que teve um primeiro contato com Raul e tinha uma diferença de idade considerável, e eles tinham tido alguma parceria. Tem uma música que é I Don't Really Need You Anymore, que é gravada no Mabapluba ou no Pedra do Gênesis. Pedra do Gênesis. E parece que tem sido a primeira parceria entre os dois. Mas depois ela é reavivada em Novo Aeon, que é uma música que dá nome ao disco e já é uma parceria entre os dois, porque a parceria Paulo e Raul era uma parceria de muito atrito, e esse atrito um dia ia gerar um desgaste, e gerou desgaste. E aí, esses últimos álbuns, como é o caso de Eu Nasci há 10 mil anos atrás e do próprio Novo Aeon, já dava sinais de cansaço. Claro que a gente não sente isso, mas entre os dois citam que eram tentativas que já não eram mais tão promissoras quanto eram no Guita, por exemplo, no Krieg Ha, né? E aí a gente chega em O Dia em que a Terra Parou. Baita capa, né? Legal. Sensacional. Abre aqui com o Tapa na Cara, seguida Exatamente. de Maluco Beleza. Também produzido por Mazola, né? Também produzido por Mazola. E aqui tem um fato interessante. Nos outros álbuns que a gente está citando, tem música que foi só Raul que compôs e tem música em parceria com Paulo. Esse disco é um disco todo em parceria com o Cláudio Roberto. E Cláudio Roberto, injustamente, já falecido também recentemente, há alguns anos, não é tão citado quanto Paulo, né? Talvez Paulo tenha tido essa importância de apresentar, digamos, a Raul esse elemento místico que seria característica dele, mas, por exemplo, a relação entre Cláudio Roberto e Raul Seixas era mais afetuosa. Eles eram mais amigos, assim. E Cláudio Roberto era uma pessoa do campo, né, rural, né? Então ele morava em um sítio, em Dias d'Ávila, não, Dias d'Ávila é um sítio que é o... esqueci o nome do sítio, mas é no Rio de Janeiro. É no mato mesmo, dentro do mato. Então eles comunicavam com Raul, meio alheio ao sucesso, e ali surgiram grandes parcerias. E esse disco aqui traz, por exemplo, Maluco Beleza. Não dá nome ao disco, né? Mas é maior do que a música do disco, né? O Dia em que a Terra Parou. Sim, sim. É popular, se tornou muito popular na pandemia novamente, mas Maluco Beleza, talvez o grande hit do álbum. seja o grande hit do álbum e de Raul, E né? da carreira, talvez da carreira de Raul. E aqui tem, deixa eu ver, de hits a nível... Tem o que mais aqui que é nível grande? Não, acho que as duas, né? Eu acho que lá do A, só Maluco Beleza e O Dia em que a Terra Parou mesmo, né? Mas aí a gente vai ter no fundo do quintal da escola, que eu acho. Vai ter o Quero Mesmo, né? Que é muito legal, o Quero Mesmo, que tem aquele ritmo meio de chacundum, que o pessoal chama na época, e ele diz que eu gosto de Bessame Mútuo e eu gosto de Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, né? Que ele cita Daí José. e Carlos Gardel, se não me engano, Bessame Mútuo, né? Sim. E aí ele cita, né, que diz eu quero mesmo é cantar iê, 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 né? E é meio que essa crítica que se fazia, né? E ele diz que eu tinha medo de ver a beleza da simplicidade, nunca falava eu te amo. Então é uma baita música que já tinha sido gravada também pelo mesmo artista de Lágrimas nos Olhos, que novamente eu esqueci quem é, mas é uma música legal. E tem Você também, que Você eu acho sensacional. absurda. Absurdo, né? Que ele fala, detesto o patrão no emprego, né? Detesta o patrão no emprego sem ver que o patrão sempre esteve em você. E dorme com a esposa por quem já não sente amor, né? Exatamente. Ele tem o mesmo clima de quando você crescer. Raul gostava de fazer. Ele meio gosta de pesada, provocar, Porque né? ele pergunta, a música é uma pergunta, né? Você alguma vez se perguntou por que faz sempre aquelas mesmas coisas sem gostar, né? Isso. E aí ele começa a falar sobre algumas situações. Daí, por quê? E ele pergunta, né? Por que, cara? Né? Por que você faz isso? Tem uma provocação. Né? Aí ele quebra a quarta parede, né? Ele olha pra você de porquê. E você, calma, Raul. Mas é uma baita música, muito pouco lembrada, muito pouco regravada, né? E tem talvez você falou que a sua é Ouro de Tolo. Pra mim, a música de Raul Seixas, a melhor música de Raul Seixas, chama-se Sapato 36. Ah, é? Eu acho genial. Eu também acho, mas não sabia que era a tua favorita. Sempre achei genial. Gosto muito de Tico Santa Cruz cantando ela também. Gosto muito. Fala sobre a inadequação, né? Isso. Pode ser considerada de geração ou pode ser considerada... Tudo pode ser considerado ditadura na época, né? Porque havia uma imposição ali, né, de regras e tal. Então você pode encarar como questão geracional e como uma questão social também. Isso pra questão da adolescência rebelde, né?
curte muito disso quando conhece Raul Seixas, né? Essa questão de vocês saindo ali das asas dos pais, né? Eu acho ela bem forte, assim. Ela, pra mim, a ouro de tolo pra você é Sapato 36 pra mim. Eu sempre achei ela bem forte, assim. Aqui também tem... Que luz é essa que tem a participação de Gilberto Gil, né? Sim. Talvez ninguém nem note, Uma né? das poucas participações, inclusive, na carreira de Raul, né? E toca violão e faz a contagem no início, né? Isso. Mas também não chega a cantar, né? Mas tem uma sanfoninha, né? Isso. É bem bacana a música Que Luz é Essa? E tem também aqui, que a gente não citou, No Fundo do Quintal da Escola. É sensacional. Muito boa, né? Muito boa. Rock and roll, né? Não à toa, o Barão Vermelho regravou. Eu tenho uma frase que diz o seguinte, que é: desde aquele tempo, quando o resto da turma se juntava para bater uma bola, eu pulava um muro com o Zezinho, né? No fundo do quintal da escola. E aí o Ira regrava depois, né? E eu acho, se não me engano, o Ira regrava Não, com... o Barão. O Barão, né? O Barão regrava com a versão que talvez fosse original, que tô puxando um fumo com o Zezinho no fundo do quintal da escola, né? E aí você percebe que tem algumas adaptações em relação à ditadura, né? Porque, não sei se todo mundo sabe como é que funcionava na época, mas aí você mandava a obra para um censor e os censores, quando não eram driblados pelo compositor, às vezes pediam para tirar palavras específicas, né? Isso também tolhia muito a obra dos artistas, né? Então tinha uma repressão criativa, além da repressão no geral, muito forte. Então Raul foi também muito perseguido e as mensagens eram sempre subversivas, então ele tinha que driblar. Baita álbum, O Dia em que a Terra Parou. E aí vem O Último Suspiro com Paulo Coelho. Não é isso? Isso. Mata Virgem. Mata Virgem. 1978. Essa capa eu acho muito boa também. Eu acho essa capa... Ela parece ser feita no Paint, né? Que não existia. Há melhores, Alex. Há melhores capas. Mas eu gosto dessa capa. Uma capa que mostra aqui uma selva de pedras, né? Aqui no meio da floresta. Aqui. Eu gosto dessa capa. Isso deveria ficar mais bonito no vinil, né? Porque em CD também você perde muito desses detalhes, né? Mas esse disco aqui é um disco que tem parcerias com o Cláudio e parcerias com Paulo, né? Acho um ponto baixo da carreira de Raul. Mata Virgem eu acho um ponto baixo na carreira. Embora tenha algumas músicas que eu gosto muito. Abre com Judas. Que é uma baita música que, novamente, eu não sei como Baita Raul música. é um artista popular. Porque em Judas ele questiona, né? Esse fardo que é colocado a Jonas de... A Judas. Né? A Judas, né? Jonas é o da baleia. Colocado a Judas de ele carregar o sinal da traição, né? Então ele Judas, né? Pica-mula, né? E é muito curioso que ele diz que lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, né? Que eles fazem, né? Das criaturas os planos e de Judas, você vai ser o traidor. E aí é uma música em parceria com Paulo, né? Você percebe, né? Que faz parte do fruto disso. E tem também aqui as profecias. Baita música, as profecias, né? Baita música. Baita música. É um disco que eu gosto muito. Você tá equivocado. Não, eu acho. Você tá bem equivocado, tá? Eu acho. É porque... Tá na hora, baita música. Pra dizer assim um álbum mais fraco, eu tenho o meu mais fraco de todos, a gente vai chegar lá. Mas eu acho esse aí um dos pontos mais baixos. Que seja bem dito, eu não pulo nenhum dos álbuns que a gente vem escutando agora. deixa rolar. Mesmo as que são mais ouvidas, né? Mas aqui tem a própria Mata Virgem é absurda. A canção Mata Virgem é de uma singeleza e é uma canção bucólica, né? Tem uma questão com a natureza, mas que também trata, não sei se todo mundo já ouviu essa música, porque não é muito popular, e se todo mundo parou para prestar atenção, que fala sobre a questão da virgindade, né, de uma moça, que aí já era outra moça, também a gente fala sobre casamentos, então, Glória, né, Glória já estava nos Estados Unidos e tal. E a gente não citou, mas Raul também tinha viagens aos Estados Unidos, né, na época que ele foi convidado a se retirar, como ele fala, tem uns supostos encontros com John Lennon, né? Então ele sabia fazer a lenda, né? Então tem muita coisa de Raul que você percebia que talvez não fosse exatamente, mas aqui até hoje é tido como verdade. E aqui... Aí tem Conserve Seu Medo. Conserve Seu Medo. Que eu gosto muito também, mas que eu gosto ainda mais da versão que a Nação Zumbi, né? Regravou agora do... Radiola, NZ? Não, no Baú do Raul 2. Baú do Raul 2. Alex, a gente vai chegar nos... a gente vai chegar nos baús. Eles gravaram o Conserve Seu Medo. Eu acho
Bem bacana E também. é legal também citar a regravação, né, de Nem Mato Grosso, de Mata E Virgem. Mata Virgem também. Tá no disco que tem Homem com H. Então, Homem com H tá em alta, vão lá no disco, é bem bacana. Tem Mata Virgem, que é muito bonito também, com Nem Mato Grosso. E aí a gente passa para o próximo. Que é Por Quem os Sinos Dobram. For Whom the Bell Tolls, que é uma frase usada em... O Metallica usa isso, Bee Gees, né? É uma obra, né? Uma obra literária, se eu não me engano? Ou é uma frase? É? Acho que sim. Tô por fora. 1979, o último da década. E que também já pega, a gente falou em Mata Virgem aproveita algumas coisas e aqui também dá um sinal de cansaço, né? Não sei se está entre os favoritos de algum fã de Raul. Eu gosto de algumas faixas, mas você já percebe que não tem mais aquele frescor criativo dos outros álbuns, né? Mas tem boas músicas aqui. O Diamante de Mendigo é Putz, sensacional. e Diamante de Mendigo, eu descobri, volto a dizer, a gente vai descobrindo coisas sobre Raul, que tem, diz assim, ele fala sobre o valor da família e o quanto o jornaleiro da esquina, me foge agora a frase, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que acredita, e é tão difícil acreditar em alguém. E aí ele fala sobre isso, né? Sobre as relações dele que foram se diluindo nesse tempo, né? A ausência das filhas. Então, Raul tinha um casamento, tinha uma filha, tinha duas até então, se separa. E aí aquilo ali causa um distanciamento. E Raul vai ficando muito triste nessa época. E o consumo de álcool também vai aumentando. E de cocaína. E aqui ele fala sobre isso, né? E ele cita nesse jornal ali da esquina, Paulo Coelho. Porque ele conhecia o Paulo num jornal, né? Então já ouvi falar que o jornal ali da esquina que colocava essas ideias e que ele comprou era Paulo Coelho. E tem também aqui a própria Por Quem os Sinos Dobram, que é uma baita música. Sim. A gente tá falando do Baldo Raul, vamos falar do que eu vim me ligar nela com o Detonautas. Detonautas eles gravam no Baldo Raul, Por Quem os Sinos Dobram. Tem uma outra versão, né? Que é o Pecado de Eva, o nome? Pecado de Eva. Que é o refrão diz... Bobagem, bobagem, pensar que um homem nasceu de um macaco qualquer. Bobagem, bobagem, um homem nasceu da mulher. E que se torna depois, né? Coragem, coragem. E é uma mensagem muito legal também. Aqui tem uma que eu gosto muito, que é a Ilha da Fantasia. A Ilha da Fantasia é sensacional. Na rodoviária é daqueles casos que eu falei, né? Que ele dá uma passadinha na mão de alguma música. Mas que é uma música bem confusa. Segredo do Universo. Legal também. E Movida a Álcool é uma baita música, né? Gosto muito. Movida a Álcool é uma baita música. Tem um baita baixo. É uma baita banda que acompanha Raul. Funkeada, e né? diz, a melhor frase aqui é: veja um poeta inspirado em Coca-Cola. Que poesia mais sem graça ele iria expressar. E aí você percebe o papel que o álcool e as drogas tinham para o que Raul achava que era o processo criativo, né? Então, aqui é um disco... que tem uma capa que eu gosto muito também, né? Essa capa aqui é uma capa que é bem legal, mas que não é de uma fase tão criativa de Raul, mas que vale. E aqui o parceiro é Oscar Rasmussen, né? Tem esse camarada que só tá nesse disco, e eu já vi discussões se existe ou não existe, se esse cara era de outro meio, eu já vi que não é a profissão dele, mas aí entra aquela ideia de que Raul tornavam pessoas parceiros, né? E aí é um caso que é todo com o Oscar Rasmussen. E aí vem pra mim um dos pontos altos. Sim. Pra mim aí é uma das viradas de chave, né? Raul volta a subir aqui com Abre-te Sésamo, 1980 ou 81? 80, né? 80. 1980. Inclusive tem a música dos 80 no disco, exatamente. Né? A charrete que perdeu o condutor, né? Porque para o que as pessoas acham hoje, tem os anos 80 como a década... Quem estava vivenciando não entendia bem como é a década, né? Forma, então né? você tem que contextualizar. O Abre-te Sésamo é o primeiro CD que eu tenho contato de Raul Seixas. É o primeiro que chega em casa. Eu lembro que meu tio, Júnior, ele consegue esse CD. E aí meu irmão leva pra casa e a gente ouve incansavelmente assim, esse disco. Que é sensacional, né? Abre com Abre-te Sésamo, seguida de Aluga-se. Aí vem anos 80, todo... a sequência de As, né? Isso, aí Ângela, né? Ângela, né? Encerra com Ângela ali E é um na disco quarta também com parcerias com Cláudio Roberto, né? A parceria que retorna com Cláudio Roberto. E aqui tem de grande hit, assim, Rock das Aranhas, né?
Rock das Rock Aranhas. das Aranhas é daqui, né? Que também é Uma roubada, espécie- né? É uma espécie de uma versão não autorizada, né? Que fique claro que Raul tem versões autorizadas também, né? Não é todas assim, mas tem. Nem sempre os autores tinham conhecimento disso, porque eram outros tempos também, não era hoje como é a internet, né? Tem uma música aí que eu até hoje eu não entendo como nenhuma dupla sertaneja se atentou a isso ainda, que é Minha Viola. Eu achei que vocês iam à beira do Pantanal. Eu saberia a porque. beira Eu do sei Pantanal. porque as duplas sertanejas não se atentam à beira do Pantanal, né? Embora tenham algumas músicas de duplas sertanejas lá dos anos 80 e tal, que tinham esse tom mais Violento, né? isso, mais Para violento da contextualizar, coisa. para quem não está habituado, teve um período que era muito comum, as músicas principalmente rurais, citar assassinatos. E era muito feminicídio, né? Então tinha uma certa romantização também, né? Então você percebe uma música chamada Cabocla Teresa, que é um clássico do sertanejo que trata sobre isso, né? Que é aquela paixão bucólica que termina numa morte, normalmente por uma traição, né? Então, é uma música que, claro, é muito bonita, mas tem uma mensagem muito, muito pesada, né? Pesada, né? É colocada de uma forma muito, mas é muito pesada. E a Beira do Pantanal é um cara que está sendo preso, né? Exatamente, Por ter conta assassinado disso, né? a sua Você falou em Minha parceira. Viola, eu tenho um violão, que inclusive tá na tua casa, que é um violão que a primeira música quando eu peguei foi meu irmão Carlos que presenteou. Quando eu afinei ele, eu pensei, né? Maluco, né? Eu pensei, qual vai ser a primeira música que eu vou tocar? Aí eu dei o acorde e cantei Minha Viola, né? Minha Viola que é do pai de Raul Seixas, né? Raul, De Raul Varela Seixas. né? porque ele flertava um pouco também, né? Muito curioso também. E é coisa que eu fui descobrir depois, né? Raul Varela Seixas. E aqui tem uma música também, que eu não sei se você sabe, mas que é Só anos pra- 80 é Dedé Caiano e Raul Seixas. Dedé Caiano é irmão de Sérgio Sampaio, sabia dessa? Ah, não sabia. Não sabia. Exatamente, é irmão de Sérgio Sampaio, né? Daquela época da CBS, eles têm alguma... Do Minha Viola, só pra Amizade. gente encerrar sobre Minha Viola, que eu acho sensacional essa música. É a frase final, né? Que ele tá falando, eu tenho uma viola, né? Que canta assim, não sei o quê. E a última frase, né? Que ele fala, eu entrarei no céu contigo quando minha hora chegar, né? Eu acho isso genial, assim. É uma genial. declaração de amor mesmo, assim, à viola, ao instrumento. Merecia ali. maior destaque. Mas é um disco que eu gosto muito, pra mim. E pra Raul mesmo, que ele dá uma sobrevida, né? Ele volta aqui pra CBS, né? Então é a Columbia, Columbia. que se tornou Sony e tal. Aqui tem também a produção de Mauro Mota, se eu não me engano. Acho que é Mauro Mota que produz aqui. Que é o Mauro Mota lá da CBS, né? O Mauro Mota, parceiro de Raul. Então é um disco muito bem gravado. E tem também aqui uma que é muito bonita, que é o Conto do Sábio Chinês. Ah, sensacional. Que é um conto, né? É realmente um conto. Então Sim. é quase que literal, assim. Tem a melodia de Raul, mas é muito, muito bonito, né? Se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, Ou ou se se era era uma uma borboleta. borboleta sonhando que era um sábio chinês. né? Maravilhosa, assim. Baita disco. Tem Baby também, né? Que Baby tem uma versão anterior que é sobre... Tânia, né? Tânia, né? Que eu não citei, mas tem Tânia. Depois de Glória tem Tânia. Tem outras também, mas que a gente sabe, assim, tem Tânia, né? E com Tânia tem a parceria, né? A gente falou em Mata Virgem. Mata Virgem é uma parceria com Tânia. Pagando Brabo é uma parceria com Tânia. Que aí começa uma prática que Raul tem de colocar as esposas como parceiras, né? Então, acho que acredito que através de discussões, ele vai entrando em assuntos e aí dava uma parceria. Então aqui tem Baby, que antes era Tânia, né? Que tem frases também que foram alteradas, né? Tem uma frase que fala... Porque a Baby também é uma música um pouco delicada. E aí ela trata sobre essa questão também, né? Da perda da virgindade e tudo mais, né? E aí tem uma frasezinha lá na frente que procurem saber, assim. Não sei se o horário permite, mas procurem saber. Que tem uma mudança bem sutil, mas que é interessante. E aí vem... depois ele tem uma baixa, né? baixa Tem novamente, a né? ideia de que a CBS quis que ele gravasse projetos que não eram do interesse dele. Parece que a Princesa Diana estava em alta na época. Essa ele, Raul, vamos fazer um disco pra Princesa Diana. E eu acho que, como artista, ele tô fora, né? E aí tem uma baixa e ele passa alguns anos meio que num limbo. Então ele começa a se tornar uma pessoa problemática e as gravadoras começam a dizer não para Raul. Nessa época, a esposa dele já era Kika Seixas. E Kika, que já começa a meio que fazer essa... meio que agenciar a carreira de Raul, né? Então ela era quem entrava em contato com as gravadoras e tudo mais. E esse tipo de contato resulta no disco Raul Seixas, né? O disco Raul Seixas, que ficou conhecido como
O Carimbador Maluco, né? Porque é uma música que fez sucesso e foi agregada ao disco depois, né? Ela entra como faixa bônus, né? E é uma música que fez parte do especial da Globo, né, infantil, e que colocou Raul de novo em destaque. A Globo, né, naquela época, mais ainda era a maior emissora, né? E Raul, é claro que debaixo de críticas, né? Ué, Raul com música infantil, mas que é uma música também anárquica, né? Uma música que Sim. fala sobre a burocracia e é muito gravada até hoje, né? Então, se você for Mundo patati patatá, Bita, né? Mundo Bita, pode estar em qualquer repertório. O pessoal canta sobre isso assim, né? Então, é uma música que eu gosto muito. E que aqui também é um disco que eu tenho muito carinho por ele, né? Porque O tem... disco abre com DDI. Que é Descagem Direta Interestelar. Interestelar, que é uma música como se fosse Deus falando com Aos humanos, né? aos humanos, Através... convocando os humanos ali, né? Exatamente. A fazer alguma coisa, né? Deixar de rezar e partir pra ação, né? Isso. E tem coisas do coração que é belíssimo. Talvez das músicas românticas, talvez a mais romântica de Raul Seixas, né? Sim. E aqui também tem as parcerias com Kika, né? Coisas do coração, se eu não me engano, é. Aqui é um disco. A própria DDI também. Coração Noturno é muito bonita. Quero Mais, que tem a participação de Vanderléa, é bem legal. Vanderléa é amiga de Raul de outros tempos. Já havia gravado algumas coisas com Raul. Tem Marchinha de Carnaval com Vanderléa também, que é legal procurar. Tem aqui também, nossa, Lua Cheia. É um disco muito bonito. É um disco meio que com clima rural. Eu não sei, na minha cabeça é um disco muito. Tem rock, mas são rocks muito sutis, assim, né? Vai ter o Eu Sou Eu, Nicuri ao Diabo, né? Vai Mas ter tem Babilina, né? O Capingue, né? É Babilina que tem aquela temática meio Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, né? Saia do Bordel, né? Isso. E é uma versão, né? É uma versão Bapalina, né? Um negócio assim. Exatamente. E aqui também tem aquela coisa que eu gosto muito, né? Que é meu tento outra vez, né? Tem temas de Raul que às vezes se repetem de formas diferentes, né? É preciso você tentar, talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer e tal. Tem Lua Cheia, que é muito bonita. O Segredo da Luz também eu acho É um bonito. disco muito, muito bom. E termina com So Glad You're Mine, que é um cover, né? Da época de ouro de Raul. Que Raul é muito conservador no sentido do rock, né? Então, pra ele, o rock, a base do rock são aqueles finais dos anos 50 e tal. Ele tem um grande conhecimento. E vez ou outra isso entra no repertório dele. Tá aqui, So Glad You're Mine. E é um disco também que tem Capinguiné. Que tem uma parceria com Wilson Aragão, falecido recentemente também, né? Então é muito triste ver que esse meio de Raul tem falecido os parceiros, né? A galera que fez parte de alguma forma da carreira dele. 1984. Metrô Linha 743. Pela Som Livre, né? Muito Som pelo gancho Livre. de Carimbador Maluco. Uma das melhores capas de Raul. O projeto gráfico é muito bonito. É meio que um jornal, né? Eu vou até tentar abrir aqui. O encarte do disco, ele é meio que um jornal. Fotos de infância, né? Isso. Tem aí a foto do festival que ele canta Let Me Sing também. Que é bem bacana. E é importante pontuar que nesse período, além da esposa, Kika, tinha também Silvio Passos. Que Silvio Passos, ele se torna o fã que é o braço direito de Raul, né? Ele é quem monta o primeiro fã-clube Ele é o de primeiro Raul, fã-clube de Raul. Raul tinha carteira de fã-clube de Elvis, né? Junto com o Sim. Valdir Serrão. E Silvio Passos, de alguma forma, encontra Raul, né? Ele acha essa abertura porque Raul era acessível. E Raul se empolga com a ideia de ter um fã-clube. E desde esse período, Silvio Passos, ele é o maior responsável pela obra de Raul se manter viva até hoje. Porque o que a gente tem de material gráfico, de material em áudio, vem a partir desse acervo do Raul Rock Seixas, né? Raul Rock Clube. Do Raul Rock Clube. Então, a gente deve muito a Silvio Passos, que nessa época já era o escudeiro de Raul Seixas. Então, aqui, nesse período também, do Metrolinha 743, tem que... Onde é que ela tá aqui? Que eu gosto muito. É um disco que eu gosto muito também. Geração da Luz, que também faz parte de um especial, né, da Globo, nos moldes de O Carimbador Maluco, Plunct Zoom, né, que é o nome do especial, também tem Geração da Luz. Mamãe Eu Não Queria, né, que para quem tem dúvida qual seria a opinião de Raul em relação
ao regime da época, que nessa época já estava tendo, né, uma abertura maior, mas Raul fala sobre Mamãe não queria, né, servir ao exército e tudo mais. E tem Messias Indeciso, que eu acho uma baita música também, né? E tem as baladas, eu gosto muito das baladas. Meu Piano e Mais I Love You, né? E Mais I Love You, Mais I Love You eu acho sensacional também. parceria com o Rick Ferreira, né? Rick Ferreira. E aqui só que aqui eu acho que dá sinais de alguma coisa assim que fosse pra encher. Aí eu não sei se era por conta das canções ou por conta de sinais de cansaço do próprio Raul, né? Porque tem Trem das Sete novamente, né? Numa versão que não é superior à primeira. E tem Eu Sou Egoísta. Eu de sou novo também, egoísta, né? Que é curioso que Raul cita aqui Alegria, Alegria, né? De Caetano né? Veloso, Sim, né? sim. Ou E, por que não, né? e Caetano Veloso é citado aqui em Tapa na Cara também, né? O Odara, né? Uma Dara menina, né? O tapa na cara que eu levei de Odara. Mas aí é um disco que, Raul dizer que é um disco preto e branco, tem violões, tem muita coisa de rock and roll, é um disco bem interessante. E aí Raul vai caminhando. Depois do Metrolinha 743 vem o Wabaplubab Bem Bom. Blá, bem bom, né? Que é de Abre Little assim. Richards, né? Exatamente. Que é do Tutti Frutti, né? Baita nome de álbum, né? Eu vou pedir para Eduardo colocar pra gente aí na tela que esse me falta na coleção. Esse disquinho aí, que é bom disco, né? Depois, Bom novamente, disco. depois Raul dá essa queda, novamente, depois ele vem com esse bom disco, que vem com um Cowboy Fora da Lei, né? Que é um dos grandes sucessos de Raul, né? Sim. Cowboy Fora da Lei até hoje é muito popular. E também teve, se não me engano, novela, né? Acho que em alguma novela da Globo Acho que sim. tinha Cowboy Fora da Lei. E nesse período também, o casamento com o Kika já tinha acabado, né? Vamos citar. Cito isso porque nesse período também tem, se não me engano, já a Lenda Coutinho, né? Lenda Coutinho tem parceria nesse disco? Tem. Paranoia 2. Tem a Paranoia 2, que é legal também, igual a 1 é legal também, a Paranoia Quando 2. acabar o Maluco Sou Eu. Com Exatamente, Coutinho quando também. acabar o Maluco Sou Eu, é um disco, abre o disco, né? Abre o disco. É um disco legal e que você percebe que os anos 80 de Raul já não são mais tão exitosos quanto os anos 70. A gente tem que entender o contexto que era do rock BR 80, né? Então aí nessa época, em 86, quem estava em alta não era Raul. Então eram bandas como, sei lá, Engenheiros do Havaí, a Blitz ainda. Blitz? Aqui- Lobão, Aqui né? já Lobão, aqui já 86. Legião já 86. tinha lançado 2 aí, não? O Wabaplubab é de 87, então Legião já tinha quase tudo, já. O Titã já tinha lançado o Cabeça de Dinossauro. Paralamas já tinha lançado Selvagem. Então o já Titã tava. estava no Jesus, Cazuza, Barão, estavam todos aí. Ah. E Raul se tornou algo dos anos 70, né? Então Raul tinha esses lampejos de popularidade e não arrastava um disco todo, né? E é um disco pela Copacabana, né? É curioso que Isso. a Copacabana não tem tradição desse tipo de artista, né? Então você vai ver a Copacabana é disco de sertanejo, né? O sertanejo da época, a grande gravadora era Copacabana, Chantecler também. Mas aí você percebe que Raul nessa época já não tinha mais tanta abertura nas gravadoras, pela a questão da época e também pela questão da relação pessoal. Porque Raul, nessa época, se ele vinha com exageros, nessa época ele estava aos extremos, né? Então, Silvio Passos se tornou uma peça importante porque acompanhava os shows. E os shows de Raul não são uma boa experiência para quem ouve e para quem vê, eu imagino para quem estava lá. Porque eu acho que você, tal qual o Tim Maia, você tinha que torcer para ser um bom show. Porque ele normalmente estava bêbado. Normalmente ele errava. Então, quando eu não sei quando foi que chegou pra você um ao vivo de Raul, eu fiquei triste. Porque eu vi o da Praia do Gonzaga, né? É um show legal. E você percebe que ainda não é o Raul que a gente via nos discos, né? É um Raul que dá sinais de cansaço, né? Então, nesse período aí tem shows também no Garimpo, né? É de 85, 86. Então, é um período meio conturbado, mas que tem Cowboy Fora da Lei, que tem surge de Anarquilópolis, né? Isso. Anarquilópolis é uma música anterior, né? Que inclusive está nessa versão do Metrolinha, mas que é censurada e tudo mais. Mas que vale ouvir. É uma parceria com o Sim. Silvio Passos e vale ouvir porque é o pontapé para Cowboy Fora da Lei. E aqui no Wabaplubab, além de Cowboy Fora da Lei, Canceriano Sem Lar, né? Outro sucesso de Raul.
É, forçasse. É sucesso. Não, Não. Para o público, sim, né? Tem Loba? É nesse aqui tem Loba? Loba, Eu gosto de Loba. É um disco que eu gosto, mas eu gosto Eu porque gosto de cantar. Cantar é muito fecha legal. O álbum, né? Cantar fecha o álbum. Gente, é desse? Sensacional. Gente, é desse também. Gosta. É um bom Gente disco. também. Bom disco. Dos anos 80 é dos melhores dos anos 80. Ah. Sou suspeita a falar, mas é um grande disco, né? E depois vem, pra mim, o disco mais fraco de Raul Seixas. Eu vou pedir para Eduardo colocar aí novamente. A Pedra do Gênesis. Raul Seixas, 1988. Último álbum de Raul Seixas lançado em vida, né? E é curioso observar a capa, né? Porque a capa ele tá com um manto, né? Um manto que ele ficou muito famoso, né? No clipe de Guita e tal. Não sei se é o mesmo manto, mas essa estética, né? A música, o Pedra do Gênesis, né? Tem uma característica, né? De ser meio mística também e tal e tal. Mas é um disco que eu acho que nesse período a produção pesa. Tem o uso de bateria eletrônica que envelheceu mal, sabe? Tem discos dos anos 70 de Raul que são muito bem hoje. Esse Pedra do Gênesis, ele tem uma bateria que era característica da época que eu acho que sou exagerada um pouco. Mas que tem boas músicas também, né? A gente sempre consegue encontrar boas músicas. A Check-up, né? Que é uma regravação, né? É porque vai ter uma versão depois naquelas coletâneas, né? Documento e tal. É uma porque regravação porque a original é gravada por Rita Lee, né? Não, tem a Bruxa Amarela, né? A Bruxa Amarela. Não, eu acho que Check-up, eu não sei se foi censurada, mas acho que foi. Aí depois ela aparece nesse disco e depois a gente tem acesso a um documento, né? Isso, porque do documento ele fala, já plantei a laranja mecânica. Eu né? gosto da primeira, mais da primeira, né? Sim, sim. Que muda o nome dos remédios, né? Acho que teve Isso, complicação isso. com isso também, né? E aí ele coloca os remédios, eu acho que nessa segunda versão que nem existem pra dormir e tudo mais, né? E é uma música que com Rita Lee tem outros caminhos, né? Toma outro rumo, Sim, né? sim. Mas vale ouvir também, Bruxa Amarela com... E é curioso também, a gente não citou, mas Paulo Coelho ele chega a produzir pelo menos outros artistas naquele período dos anos 70, antes de se tornar escritor. E ele tem algumas músicas com Rita, né? E ele tem uma música com Fernando Mendes, que o pessoal... acho que pouca gente sabe, que é... Aquela trabalhou o dia inteiro sem tempo pra sonhar. A Menina do Subúrbio, por exemplo. É algo de Paulo Coelho. E ele tem com outros artistas também. Ele continua a escrever, mas não deu sequência, né? E nesse disco vai ter Fazendo o que o Diabo Gosta. Que é uma baita música. Que é parceria com Lena. E eu acho que fala da relação dele com Lena, que era conturbada, né? Fazendo o que o Diabo Gosta ou é Cavalos Calados que Cazuza regrava? Cavalos Calados. Cavalos Calados, Que eu né? pulo toda hora, né? Um dia eu deixo rolar, mas assim, não é. Inclusive a gravação de Cazuza também não ajuda, ajudou muito não também ajuda. não, Mas né? Fazendo o que o Diabo Gosta, pra mim, é das favoritas desse período. É muito boa, né? Sim, Que sim. diz o Anjo Embriagado em um disco voador. Aí você percebe que tem uns discos... Os discos voadores voltam nesse período e tal. Jurou que nosso amor era pecado. né? Mas a história mostra que a gente agrada a Deus fazendo o que o diabo gosta. Então você percebe que o diabo voltou pra música de Raul Seixas, que talvez tenha ficado pra trás. Então é o Raul que também tava numa fase que eu acho que tava mais, né, com freio solto, assim. E que também começa a se aproximar aí de um parceiro importantíssimo, que é Marcelo Nova, né? Marcelo Então, Nova. nessa época, acho que em 85 ou 6, já tem um flerte entre eles. Marcelo Nova, também baiano, tinha influência de Raul, mas que era de outra geração. E aí encontra-se com Raul e surge o convite para participar de um álbum do Camisa de Vênus, que é uma banda muito importante naquele período, popular, inclusive. Sim. E ele participa com Muita Estrela, Pouca Constelação. Baita música, que trata sobre... Talvez hoje tem mais estrelas ainda, né? Digamos que hoje se falaria muito influencer para pouco Instagram, seria uma referência. Porque é isso, era muita gente em destaque para pouco espaço, né? Então, ele fala sobre o punk, ele fala, né? Sobre o metal, sobre o punk, né? Sobre o hip. E sobre o hip. Então, você pensa que Raul estava mais amargurado um pouco naquela época. O Marcelo também tinha isso, né? Então, você percebe que ele não flerta muito com as bandas dos anos 80, né? E aí vem Raul Seixas e Marcelo Nova, A Panela do Diabo. Último disco gravado por Raul Seixas, já lançado póstumamente, né? Ele é lançado coisa de dias depois da morte de Raul, né? Antes, né? Acho que é 2 dias antes, né? Alguma coisa assim. Acho que é antes. Mas que eu acho que o próprio Raul não estava em condições de acompanhar isso. Mas é bom frisar que, apesar da saúde bem delicada de Raul nesse período, ele tinha pancreatite,
tinha questão de diabetes e tal, ele conseguiu fazer uma turnê grandiosa com o Raul. Então ele conseguiu dar aquele apoio que o Raul precisava nesse final. E que aí tem grandes canções, né? O Carpinteiro do Universo, tem música só de Marcelo Nova, e tem... O Banquete de Lixo, né? A Só de Marcelo é a Quando Eu Morri, que eu acho sensacional. Isso. Pastor João e a Igreja Invisível, né? Que foi regravada no baú do Raul, né? Sim. E que eu acho que fecha muito bem a carreira de Raul. É muito voltado para o rock, tem poucas baladas, né? Tem Século XXI, que é uma balada. Sim. Mas é um disco que soa muito bem até hoje, e eu acho que foi um papel importante que o Marcelo teve na vida de Raul. Raul não morreu em baixa, né? Morreu de uma forma bem exitosa. Mas morre, muito jovem, 44 anos, se não me engano, né? Falece e se torna mais popular depois da morte do que até em vida, né? Hoje em dia, Raul é unanimidade, que vai se tornando essa figura ao longo dos anos, ao longo de projetos e regravações. E é muito importante na minha carreira. Na minha carreira? Também, na minha vida, né? Muito bem. Deixa eu agradecer aqui aos nossos parceiros, pra gente caminhar aqui para encerrar. O pessoal lá da Toque Secreto Lingerie, do meu amigo Pedro Barbosa e toda a sua família. Também a Daniel Lopes e toda a sua família lá da Davi Fashion Distribuidora. A Vitor e Vitória, meus amigos lá da Trivi, agência de marketing. A Rafa Burger, né, meu querido amigo e Anderson Rafael e toda a sua família lá da Ribeiro Pizzas. E também ao pessoal lá do nosso IAE, o Instituto Albert Einstein, escola que eu convido você a vir conhecer, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por nossa instituição, por nossa escola. Lá ofertamos vagas do ensino infantil ao ensino médio e você vai ser muito bem recebido lá por nosso porteiro, o querido seu Walter, que sempre tem acompanhado aqui os nossos episódios do Barato Total também. Tá certo? Pra gente encerrar, Marcos, rapidinho. Top 5 álbuns de Raul Seixas. Eu vou precisar pegar uma cola aqui. A gente tinha levantado esse ponto antes. E é o seguinte. Não sei se em termos de preferência, mas vamos dizer assim, quinto. Eu digo o quinto, você diz o quinto, pra gente ver como... Vamos lá. E é uma discussão que, claro, está aberta aí, né? A questionamentos que eu farei, claro, sozinho. Que é uma questão mais pessoal mesmo, né? Que talvez pegue mais o que eu tenho ouvido mais, mas que daqui a algum tempo pode mudar também, né? Mas que são discos importantes. Quinto lugar... Raul Seixas, Carimbador Maluco. Ah, não. O meu quinto lugar, O Dia em que a Terra Parou. Ok. Aqui O Dia em que a Terra Parou, mostra pro pessoal aqui. Aqui? Isso. Pronto. Esse aqui. Quinto lugar, já tivemos aí uma diferença. Quarto lugar. Há 10 mil anos atrás. Quarto lugar, 10 mil anos atrás. O meu quarto lugar fica com A Panela do Diabo. Raul Seixas e Marcelo Nova. Não há discordância entre nós, né? Tudo certo também. Marcou muito. Terceiro lugar, mais penosamente, que o top 3 é mais difícil, né? Abre-te Sésamo, que é o disco dos anos 80, de Raul Seixas. Terceiro lugar pra mim, Abre-te Sésamo. Ora! Terceiro lugar também, marcou demais. Escuto muito esse disco até hoje. Segundo lugar, O Dia em que a Terra Parou. Meu segundo lugar, Krieg Rabandolo. Primeiro de Raul Seixas. Já foi meu favorito. Hoje fica em segundo lugar. Então me dê cá que meu favorito é o Krieg Rabandolo. É por conter canções que são importantes na carreira de Raul, que eu conheci talvez através de coletânea, mas que eu entendo que o Krieg Ra é o começo de tudo. Seu primeiro lugar? Meu favorito, há 10 mil anos atrás. Aquela coisa, esse é o meu top 5 hoje. Sim, Alex, claro. Se a gente gravar um novo episódio daqui um mês, meu top 5 já muda, porque Raul Seixas tirando a pedra do Gênesis, pra mim qualquer um aqui seria muito possível de estar no top 5. E eu acho que é interessante citar, para finalizar, esses ao vivos e coletâneas, né? Que ao longo da carreira tem o Raul Rock Seixas, que aqui tem, parecido com o dos grandes sucessos, né? Do rock que ele grava. Aqui também tem muita regravação, acho que só regravação, né? Tem Asa Branca aqui, que é curioso, tem Blue Moon of Kentucky. É um álbum bacana de se ouvir. O Raul Vivo também, né? Que aqui vai ter
acho que um dos melhores registros ao vivo de Raul em Eu disco, acho o né? melhor E disco aqui ao ele vivo. contempla várias músicas da carreira dele, tem gravações de rock novamente, né? Blue Suede Shoes, All Over Beethoven, e tem Gita, que ele curiosamente não inicia faz tanto tempo, pra Sim. ele fazer muito tempo, pra gente não, né? Mas é interessante outros álbuns também, como Documento, O Baú do Raul, Anarquilópolis, enfim, várias gravações aí que tem Raul inéditas que vão saindo em coletâneas, né? E também esqueci de trazer aqui, mas o Zé Ramalho canta Raul Seixas. É importante Aquilo ali citar. Eu acho sensacional também. E a gente já citou muito também, inclusive tem uma música para Raul, que baita música. Sim. A gente já citou muito aqui também o Baú do Raul, que é legal. Tem o primeiro e o segundo, e é um projeto que até hoje ele acontece anualmente, eu acho que desde os anos 90. Raul morreu em 89, não sei se a gente citou, mas desde os anos 90 tem essa manifestação que é interessante. E nos anos 2000, e acho que meados de 2010 para frente, tem o Baú do Raul 2, que tem participações de artistas da época, do rock ou não, e é bem interessante de se ouvir também. Muito bem. Marcos, obrigado. E Eu que agradeço e a gente se encontra daqui 2 meses, daqui né? a 2 meses. Daqui 2 meses com um novo episódio especial aqui no Barato Total, com um novo tema, com um novo assunto. Não é Até isso? lá. Assim a gente se despede de mais um episódio do Barato Total Podcast. Um abraço a todos vocês e até a próxima terça-feira.